A gente vai seguir no tema sobre trabalho, fiscalização, as operações do Ministério Público do Trabalho e outros órgãos na Serra e na fronteira oeste, lá em Uruguaiana, com o assessor jurídico da Farsul, a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, Nestor Rain. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Leandro Stout, bom dia, Jane Guerra, bom dia aos ouvintes da Rádio Gaúcha. Como a Farsul vem acompanhando, primeiro a operação e toda a repercussão na Serra, depois, na outra semana, a operação lá em Uruguaiana, numa lavoura de arroz, de sementes de arroz, e além de acompanhar, qual é a avaliação que faz desses dois episódios? Olha, eu venho acompanhando com muita atenção, Leandro e Jane, porque eu tenho alguma formação nessa área. Eu servi aqui ao nosso TRT e ao próprio TST em Brasília, então tenho uma pequena experiência em relação a esses temas. Né? Nós aqui na Farsul, nosso trabalho principal envolve o relacionamento com o setor de trabalhadores. Nós aqui na Farsul, nós não temos nenhum dissídio coletivo, não temos nada judicializado, nós temos convenções coletivas com os nossos trabalhadores. Nós temos uma orientação constante que é alcançada a todos os produtores rurais do Rio Grande do Sul em relação à necessidade das contratações e a necessidade de que a cadeia seja toda ela servida por pessoas com ótimas condições de trabalho, não há condições de prosperar. E o agro não é grande por tratar mal as pessoas que o ajudam a ser grande. Então, temos inclusive agora, conversei aqui com a direção do MPT Gaúcho, temos até uma audiência marcada para prosseguirmos nesse afã de evitarmos infrações trabalhistas. Essa legislação sobre trabalho análogo a escravo, nós fomos críticos à época em que ele saiu, porque essa palavra análogo, para alguém mais sensível, uma infração de certo porte já o enquadra como tal. E para outros precisa haver certos requisitos, né, para que ela aconteça. Então, eu sempre imaginei que um dia aconteceria o que está acontecendo. Queria só lembrar que na lista de trabalho escravo no Brasil, o Rio Grande do Sul participa com 4,7%, nenhum caso na área rural. O primeiro caso, nos meus 40 anos de Farsul, que fecho esse ano, de casos de suspeita de trabalho análogo à escravidão, é este em Uruguaiana. O que não ocorre, e na sequência explico por que não ocorre, porque é uma falsidade declarar tal fato. Por que é uma falsidade? Por uma razão muito simples, porque estas fazendas e a BASF que a exploram contrataram trabalhadores de forma irregular, cometeram uma infração trabalhista ao não observar com a pessoa contratada para gerir essas pessoas condições de trabalho como são alcançadas essas duas fazendas dos seus trabalhadores habituais nas lavouras de todo dia. Agora, esse trabalho não foi contratado com habitação e não foi contratado com alimentação. Eu mesmo tenho funcionários que têm habitação e alimentação, funcionários que têm só habitação e funcionários que têm só alimentação. Todas essas contratações são lícitas. Depois, porque a gente analisando o que vem acontecendo aí, por exemplo, vi essa semana passada uma filmagem de um alojamento que supostamente seria numa das fazendas que estão sendo objeto de investigação. Bom, pois bem, fui examinar, o alojamento não é nessa fazenda. Então as coisas estão tomando um rumo perigoso, porque numa situação infamante como o trabalho análogo à escravidão, há que ter muito cuidado com a ampla defesa e com a possibilidade de todos esclarecerem. Lembrando que em Uruguaiana, sequer o MPT, até agora, indiciou ou fez qualquer comunicado às fazendas de que elas seriam responsáveis por isso. Até agora, só a BASF foi notificada como responsável por esse fato. E já está esse fato repercutindo em dois proprietários rurais que até agora sequer foram notificados em relação à sua responsabilidade e até em relação ao produto arroz. E até numa movimentação que está havendo de bastidores, não é, óbvio, redes sociais e tal, para a responsabilidade. Já o agro é culpado por essas questões. Então, essa é uma questão muito delicada, muito infamante e que necessita um pouco de moderação para que não ocorram injustiças com pessoas e com atividades. É claro que tem, como em qualquer caso, tem a investigação, no caso a apuração, a fiscalização, a gente tem aí o Ministério Público do Trabalho. Semana passada a gente ouviu aqui, inclusive,
o procurador, tem a parte da defesa, os advogados, e depois vai ter a justiça. Na semana passada ouvimos a Federarroz aqui também sobre esse episódio. O senhor, pela experiência no campo jurídico, da legislação, de outros julgamentos, acredita que não vai ser reconhecido esse trabalho, essa fiscalização que é considerada pelo Ministério Público do Trabalho como trabalho análogo à escravidão lá em Uruguaiana na justiça? Eu não tenho nenhuma dúvida. Mas nenhuma dúvida que não será reconhecido. Os proprietários rurais, já conversei com os seus advogados, conversei também com o criminalista que acompanha isso, o doutor Alexandre Vanderlich, e penso que o enquadramento criminal não deve ocorrer, como já não ocorreu em Caxias, o que é um indício, não significa necessariamente que o não reconhecimento na esfera penal não possa haver na esfera trabalhista uma outra repercussão. Mas é um indício muito forte da não existência do trabalho escravo. Porque se ele existisse, estivesse escancarado, não tenha dúvida que a própria Polícia Federal, que é responsável, também já teria dito isso. Então, lá em Uruguaiana, não haverá esse reconhecimento. O MPT pode insistir, mas não haverá, e vai haver uma judicialização do caso, que será a primeira vez. E eu espero não ser aqui na nossa gestão, aqui na FARSUL, a primeira vez em que alguém do meio rural, ligado a nós, aos nossos sindicatos, tenha uma situação como essa inculcada para si. Agora, que é necessário termos contratos bem feitos, termos cuidado quando terceirizamos. Só para dizer, né, Leandro, aqui em Porto Alegre os tribunais têm seu trabalho de asseio, conservação e vigilância todo terceirizado. Com pessoas muito humildes trabalhando de sistema terceirizado, comendo de marmitinha. E se nós fôssemos sair com algumas dessas pessoas e ver onde elas moram, nós ficaríamos muito emocionados, pode ter certeza. Bom, eu queria que o senhor esclarecesse um pouco melhor quando o senhor fala em falsidade. E também lhe pergunto se não é reduzir demais, ficar nessa discussão de nomenclatura e não entender que aquelas pessoas que estavam trabalhando lá em Uruguaiana estavam em condições degradantes, bem mais do que esses exemplos que o senhor citou, né, de outros terceirizados. A aplicação de produtos químicos sem o menor cuidado. E o senhor não acha que não seria de olhar que as pessoas estavam em condições degradantes, em vez de discutir a nomenclatura jurídica? Nós já entrevistamos, inclusive, a própria Federarroz, que representa os arrozeiros, entrevistamos o Ministério Público do Trabalho sobre essa questão da nomenclatura. E tem um posicionamento, um entendimento da Federarroz, que é semelhante ao seu, né, de que não se encaixaria na legislação de trabalho análogo à escravidão, e o Ministério Público do Trabalho diz que ela é mais ampla do que o entendimento da entidade dos arrozeiros, a interpretação do trabalho análogo à escravidão. De, inclusive, uma pessoa, os trabalhadores que não têm uma condição digna também podem se encaixar nessa classificação. Bom, gente, tu estás dando uma opinião, tá? Não é o jornalista reportando um fato, está dando uma opinião conforme a tua sensibilidade. Por exemplo, agrotóxicos ou agroquímicos. O que está sendo afirmado em relação à Uruguaiana é outra falsidade. Se alguém tivesse colocado agrotóxico com a mão, estava morto. E jamais um piloto de avião pulverizaria uma lavoura com pessoas trabalhando nela. Isso é uma falsidade, isso eu afirmo, é uma falsidade, isso não existe, isso não aconteceu. Então eu penso o seguinte, nós não podemos deixar que o foco na lacração do trabalho escravo também obscureça a necessidade de uma campanha para que todos cuidem, para que na cadeia a mão de obra seja tratada dignamente. Nem estou dizendo que condições más de trabalho não possam gerar multas, penas, penalizações, severas ou não. Eu não estou dizendo isso. Eu nem quero tapar o sol com a peneira. Nossa vida aqui é para que todo mundo cumpra com as suas obrigações. Agora, crucificar uma pessoa com um trabalho análogo à escravidão é colocar-lhe um carimbo na testa que o torna um pária. Eu quero saber o seguinte, lá em Caxias, agora vem a polícia e diz, olha, houve uma terceirização mal feita, com todas as suas consequências. E as vinícolas estão impedidas de exportar. A serra já é um reduto de facínoras. As outras vinícolas que sequer têm trabalho terceirizado, têm colheita própria, todo mundo é facínora. Essa lacração é que não pode acontecer. É contra isso que nos revoltamos. Agora, as más condições de trabalho, as condições que não atendem à legislação vigente devem ser tratadas com o rigor
que a justiça requer. Agora, querer vestir um figurino, uma roupa que não se enquadra, no caso de Uruguaiana, sequer o MPT até agora responsabilizou os produtores por isso, e eles já estão no meio de um furacão, tendo que responder em relação ao seu produto, a que eles fazem há décadas, por uma questão colocada que não respeita o devido processo legal. O devido processo legal, sim, mas a ampla defesa e a serenidade que é uma questão dessas exige, porque não se pode sair imputando uma infâmia dessas a pessoas sem ter certeza. Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de moderação nesse assunto. Em relação à Uruguaiana, Nestor, a gente está falando de uma operação que foi feita, o Ministério Público do Trabalho, informações que foram divulgadas pelo Ministério Público do Trabalho a partir do que viu e do que ouviu. Pelas informações que o senhor tem, aí representando, o senhor é assessor jurídico da Farsul, o que realmente então tinha nessas fazendas, nessas duas fazendas de Uruguaiana? Quais são os erros? Era ou não era um trabalho degradante daquelas pessoas que foram resgatadas lá? Olha, do que me é dado observar em relação a esse tema é o seguinte, por exemplo, eu trabalho com instituições que trabalham com terceirização. O que a gente exige de alguém que fornece terceirização? Que ao final de cada mês mande um parecer conclusivo em relação à higiene e segurança do trabalho, que prove que houve pagamento em dia, que as condições de trabalho foram as ideais e que tudo isso esteja na conformidade com a legislação trabalhista vigente. A terceirização é um instrumento importante, mas ele requer fiscalização. Lá não houve fiscalização. Lá, em meu juízo, não houve trabalho degradante. Lá houve infrações trabalhistas graves ao permitir que uma determinada pessoa que forneceu essa mão de obra não tivesse uma empresa organizada. Agora, pensa como os produtores rurais que estão lá, que não eram responsáveis por habitação, que não eram responsáveis por alimentação, que não aplicaram agrotóxicos em ninguém, porque se essas pessoas tivessem passado pelo mínimo que disseram para elas, todos estariam internados em hospitais. Se vocês já viram alguém com EPI para evitar a contaminação por agroquímicos, vocês saberiam do que eu estou falando, e você não tem nenhuma obrigação de saber isso. Também não estou dizendo, nem responsabilizando vocês, o grupo que vocês representam, eu só estou dizendo que, do ponto de vista geral, esse tema está gerando uma lacração, não está gerando esclarecimento. Nas redes sociais, como dizia o Humberto Eco, nós estamos dando voz aos imbecis, mas numa imprensa categorizada, numa imprensa que é símbolo de credibilidade, não pode acontecer esses juízos de valor rápidos, faceiros e que causam depois tantos dissabores para descantar e dizer aquilo que realmente ocorreu. Infrações trabalhistas graves que merecem penalizações, mas nem de perto, estou falando do caso de Uruguaiana, que conheço mais de perto, que estou em contato com os advogados que atuam lá, nem de perto condição degradante para gerar uma imputação como essa, que nem o MPT colocou para esses proprietários rurais. E quando colocarem, vão encontrar a judicialização e a resistência, porque não será reconhecido de forma alguma que lá nas nossas lavouras de arroz se utilize trabalho em condição análoga à escravidão ou degradante. Diretor, se nas redes sociais não estão dando espaço para o contraponto, para a ampla defesa, aqui na Rádio Gaúcha nós estamos, diretor. Então, se o senhor tem contato com as empresas envolvidas e elas têm vontade de falar e elas estão dispostas a falar, no caso da Serra Gaúcha nós estamos em contato e pedindo, inclusive, para as vinícolas conversarem conosco. Aqui no Atualidade, sempre espaço aberto para todas as vozes e para ampla defesa, diretor. E também mas, temos falado que... Só lhe interromper, Giane, eu sou um admirador da rádio, tenho aí grandes amigos, nunca me senti inibido e nem fiz essa imputação. Tu estás fazendo uma colocação completamente despicienda, porque conheço a trajetória da casa e a sua reputação. Sim, e diretor, o senhor falou, para a gente falar mais dessa área trabalhista, eu acho realmente que a gente precisa diferenciar o que é crime, né, na esfera criminal e o que é da área trabalhista. O senhor falou que vai ter uma reunião com o Ministério Público do Trabalho. Tem já alguma proposta, alguma ideia do que deve ser levado para avançar, para evitar novos casos, né? Porque é importante que a iniciativa privada se disponibilize também para atuar junto com os órgãos nesse sentido. Sim, Giane, eu vou conversar com o Ministério Público do Trabalho sobre o aprofundamento daquilo que nós já fazemos aqui na Farsul, que é as pessoas precisam de orientação. Por exemplo, aramadores.
pessoas que fazem um trabalho que até é relativamente custoso do ponto de vista econômico, mas que trabalham lá no meio do campo, numa espécie, nós a chamamos de bolanta, numas casinhas no meio do campo, cozinham ali, fazem um fogo de chão, comem por ali, etc. e tal. Eu quero alertar todos os produtores rurais sobre a necessidade de termos contratos muito bem feitos em relação a esses temas, para que não haja estas imputações. Eu não vejo, e vou dizer isso ao MPT, eu não vejo nenhuma epidemia de trabalho escravo no campo rio-grandense. Nenhuma, não é alguma, nenhuma. Não posso dizer que um dia não vai haver, porque grandes grupamentos sociais podem ter pessoas que partem para algo dessa natureza. Não é o caso no momento, mas eu quero ampliar o conhecimento, essas ações que visam esclarecer as pessoas para a necessidade de cumprimento da legislação trabalhista tal qual ela está posta. Porque não há hoje, no mundo em que vivemos, lugar para consumo de produtos que não se possa rastrear a cadeia, onde eles tenham boas práticas em relação às pessoas, aos seres humanos, e hoje até mesmo nós somos pioneiros, né, nas boas práticas em relação principalmente também, ou suplementarmente aos animais, às plantas, a tudo que envolve o meio ambiente. Então nós temos que ter uma correção absoluta no tocante a essas matérias. E eu acho que isso nós devemos nos empenhar de corpo e alma, para que haja o cumprimento da legislação trabalhista, mas jamais confundir um eventual descumprimento com trabalho análogo à escravidão. Este é o meu ponto e reitero, vai a Rádio Gaúcha e o agradecimento pela oportunidade de me colocar nesse espaço para eu esclarecer o que pensamos sobre esse tema. Acho que ficou bem claro esse ponto. Assessor jurídico da FARSUL, a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, Nestor Rain, muito obrigado, bom dia. Bom dia e um grande abraço, um bom programa a vocês. Obrigado.